Olá e seja bem-vindo aqui a mais um Speed Paint do meu canalzinho aqui, muito marotinho. Eu sou o Nicolas Cares, também conhecido como Tsunami Hisoka aí nas interwebs. E, bom, esse vídeo aqui, diferente do último Speed Paint, que eu quase falei Speedrun, mas diferente do último Speed Paint que eu publiquei aqui no canal, ele é um pouco mais longo, por duas razões. O Speed Paint do último vídeo eu achei que ele ficou meio acelerado demais. Eu não conseguia ter uma boa noção pelo preview do Premiere. Então dessa vez eu fiz ele um pouquinho mais longo de fato. E talvez esse aqui esteja até um pouco rápido ainda. Mas também porque ele, diferente do primeiro, ele tem um pouco mais do processo geral de ilustração, né? O primeiro que eu tinha postado, que era de um desafio lá do nosso servidor de arte Criatividade Caótica. Ele era um desafio de ilustração, então eu não tinha feito a captura, a gravação, né, Desculpa, gente, meio perdido aqui. Eu não tinha feito a gravação do processo geral, eu só tinha feito a gravação da pintura. E aqui não, aqui vocês podem ver que eu tenho a gravação desde o rascunho, né? Aqui no momento que eu estou falando, ele já estou finalizando ali o rascunho geral, né? E vou começar a partir para lineart. Essa é uma commission que eu fiz pro Pad Games, menino muito marotinho aí, criador de conteúdo das interwebs. E ele tinha me solicitado, já tinha me solicitado faz muito tempo essa ilustração. E só que como eu não tenho acessado muito o Facebook ultimamente, a gente acabou dando umas desencontradas aí, mas recentemente ele entrou em contato comigo de novo. E aí eu finalmente toquei pra frente aí esse projetinho muito maroto. E aliás, já até peço desculpa aí que eu inverto muito, vocês podem perceber, eu inverto muito a tela. Eu dou muitos flips pra ver se tá saindo do jeito que eu gosto, do jeito que eu gostaria que tivesse realmente, de ambas as formas. Mas enfim, vocês podem ver aí que talvez eu não vou comentar muito novamente que nem da outra vez, mas eu vou fazer alguns pequenos comentários aqui no começo, que você pode ver que diferente do tradicional, né, você pode se dizer assim, eu faço um pouco diferente algumas coisas nas ilustrações, né? Eu particularmente não gosto de fazer lineart padrão, né? No caso, no digital, o comum é a gente fazer o rascunho numa camada, deixar ela um pouquinho mais fraca e na sequência a gente faz numa outra camada a gente faz a lineart final, né? Aqui eu faço isso, por exemplo, eu fiz ali no braço do pad, mais ou menos isso, porque eu não estava gostando como estava o rascunho, mas normalmente, por definição, assim, por gosto mesmo, eu prefiro fazer um rascunho um pouquinho mais caprichado, né? Um pouquinho até mais limpo em alguns detalhes. E depois eu vou, entre aspas, moldando a lineart, né? Conforme o que eu quero ali, baseado inteiramente no rascunho. Porque eu particularmente gosto muito mais dos meus rascunhos do que minhas linearts, no caso de ilustras finalizadas do modo regular. Então normalmente sai um pouco diferente e não sai como eu estava imaginando inicialmente. Eu geralmente gosto mais do rascunho. Então o que eu faço? Eu pego, quando não tem jeito, eu faço realmente uma nova camada, faço ali alguns ajustes em cima do rascunho, literalmente, né, numa camada à parte, mas normalmente eu pego e faço por cima mesmo. Aqui eu estou fazendo o báculo, né, o báculo do bastão lá do Mago Negro. Eu usei um pouco, como ele está de frente, né, eu usei ali umas maracutaias para deixar ele simétrico, mas e algumas vezes vocês vão ver eu fazendo isso, né, de criar de fato uma camada, deixar o resto mais opaco, para trabalhar um pouco mais fácil. Se o rascunho às vezes está muito confuso, para mim também isso ajuda, né? Essa parte do braço do Mago Negro estava um pouco confuso de fato, mas nada muito grave. E aí, bom, acho que essa é a maior coisa que eu posso comentar sobre essa parte, principalmente da ilustração. O resto da lineart é bem
simples nesse sentido, né? Adicionar alguns detalhes, dar o shape geral, né, da coisa, para depois partir para a cor base e depois partir para a finalização efetivamente, né? Aqui ele deu um pouco mais de trabalho essa ilustração porque tem muitos personagens. Eu, por exemplo, nunca tinha desenhado o Mago Negro, então eu tive um pouco de dificuldade ali de identificar melhor a pose, como fazer de uma forma que me agradasse e que eu achava que ia deixar o pad também satisfeito, né? Mas eu gostei da pose final do Mago Negro também. Que mais? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa interessante que eu possa comentar sobre essa ilustração. Eu sofri um pouco na cara do Mago Negro de fato, porque fui fazendo ali ele, mas achei que a cara estava meio pequena. Aí eu até dei um zoom out uma hora para poder ver melhor como que tava. E aí eu refiz o rosto dele, e aí ficou mais próximo do que eu estava interessado aí, do que me estava me deixando mais empolgado. E aí eu finalizei dessa forma mesmo, adicionei um pouco ali umas sombras mais escuras. O Charizard em particular eu tinha já feito um rascunho muito similar para a Casa do Carvalho, né? Uma vez eu abri no Instagram uns stories sugerindo para que o pessoal, pedindo que o pessoal sugerisse algumas coisas para eu fazer uns rascunhos. E alguém sugeriu o Charizard e eu fiz um rascunho muito parecido com esse. E essa pose ficou na minha cabeça, eu gostei bastante dela. E eu achei que encaixava aqui com a proposta de vários personagens. Então eu fiz o Charizard nessa forma um pouquinho mais ameaçadora, talvez, se você preferir, né? Meio que de ataque ali e tal. E o Charizard também gostei bastante do resultado final dele. Não foi nada tão extraordinário, porque o Charizard é um design mais simples, né? Um Pokémon relativamente simples, comparado aos outros, né? Ao Mago Negro e ao Wargreymon, que eu vou finalizar daqui a pouco aí no vídeo. Fiz uns ajustes, né? Eu deixei o fundo de cada personagem branco para eu poder ter uma noção melhor de espaço ali e tal. E aí eu comecei a finalizar o Wargreymon. E o Wargreymon, ele, tanto no rascunho, como vocês podem ter percebido, como ele tá bem de frente, eu fiz ele bem simetricão, né? Fiz ele... Muito depois que eu fui terminar o desenho, eu percebi que tem uma coisa ou outra que não tava muito simétrica. Principalmente esses tubos, nem sei o que é. Esses cordões, tubos que estão no peito dele aí, né? Eles não são 100% simétricos. A própria ombreira também não é totalmente simétrica, eu fiz algumas diferenças depois. Mas para trabalhar no geral eu fiz metade, né? Dei uma limpada ali, fiz umas gambiarras para poder deixar ele bem simétrico. E como o Wargreymon tava no fundo, né, dos personagens, eu não me preocupei em fazer as pernas dele, porque os personagens iam estar na frente. Então você pode perceber aí que eventualmente que no rascunho eu nem fiz muito, né? Na finalização eu vou até fazer um pouco mais disso, de fato, e das pernas dele, né? Mas eu não faço completo, de fato. Mas eu gostei bastante a pose do Wargreymon. Ficou meio até uma pegada meio bíblica, talvez até uma coisa mais imponente assim, né? Celestial, uma coisa mais poderosa, né? Eu gostei bastante desse olhar de cima dele também. E os cabelinhos esvoaçantes e tal. Aí você pode ver que eu tô fazendo bem essa finalização dos detalhes. A asa também eu achei que ficou bem bacana. E depois, enfim, eu vou já encerrar os meus comentários de fato aqui, porque eu não tenho muito mais o que ser comentado de fato. A gente já está em quase 10 minutos de vídeo aqui. Mas esse é um time-lapse, então a gente fez o trabalho em si durou cerca de 7 horas e meia, quase 8 horas. Foi por volta disso, não lembro agora o número exato do tempo de trabalho. Mas e eu comprimi num vídeo de 20 minutos, basicamente. Mas o processo de pintura que você pode perceber agora aí, apesar de estar nesse time-lapse, nesses últimos 10 minutos finais,
O processo de o processo de time-lapse não, o processo de pintura eu fiz ao vivo aqui nesse canal mesmo. Então, se você tiver interesse de assistir ao vídeo, ele durou, o processo de pintura durou mais ou menos umas 4 horas. Lógico que fui trocando ideia com a galera também que tava ao vivo. Fiz até uma zoeira aí com o Wargreymon. Entretenimento, né? Mas enfim. Então, é meio que isso, né? O processo de pintura durou umas 4 horas e pouquinho. Na verdade, foi um pouquinho menos de 4 horas. Considerando que eu gastei um tempo ajustando cores. Que eu gastei um tempo também colocando música pro pessoal, pra gente ouvir, etc e tal. E é isso. Se você tiver interesse de acompanhar o processo completo de pintura, o vídeo em questão estará no card. E estará também no próprio canal, se você tiver interesse de dar uma pesquisada por lá. No mais é isso, eu acho que não tem muito mais o que comentar aqui em cima. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo, espero que agregue de alguma forma aos seus conhecimentos desenhísticos. Ou não. Espero que pelo menos seja relativamente divertido. E é isso aí, deixa aí nos comentários alguma coisa que alguma dúvida, alguma sugestão, algo do gênero, que aí eu vou comentando aí também e a gente vai trocando ideia, belezinha? Valeu aí por estar acompanhando esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aí. Falou e até mais, valeu!